Olá, pessoal. Estamos iniciando esse primeiro episódio do podcast. O objetivo desse podcast é justamente trazer informação e conhecimento sobre saúde. E hoje nós estamos com uma convidada super especial aqui, a Micaele. E nós vamos conversar com ela então um pouquinho aqui sobre a importância da enfermagem, quais as áreas que a enfermagem, que os profissionais de enfermagem podem estar trabalhando. Então, vou apresentar um pouquinho aqui a Micaele, né? Ela já é formada há mais de 15 anos. Ela é especialista em enfermagem dermatológica, ela é especialista também em enfermagem estética e especialista também em estética facial e corporal, né? Então, Micaele, seja muito bem-vinda. Vamos conversar um pouquinho, então, aqui sobre a importância da enfermagem aí. Queria pedir para você, então, se apresentar um pouquinho, onde você trabalha, né? Um pouquinho aí sobre como você chegou até os dias de hoje aí na profissão. Primeiramente, obrigada pelo convite. Bom, falar da enfermagem na Semana da Enfermagem é algo bom, né? A gente vê o tanto que a enfermagem foi vitoriosa, né? Tem sido vitoriosa em vários aspectos, e o tanto que a gente também luta para conseguir alguns avanços. Eu sou enfermeira, me graduei pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, estou formada há um pouquinho mais de 15 anos, sou enfermeira do CISA há 10 anos, fiz aniversário agora, dia 6, como enfermeira. Bastante tempo já. E sou responsável pelo ambulatório de curativos do CISA. E, em paralelo, também tenho o meu consultório de estética. Entendi. No CISA, a gente atende, são 20 municípios, a gente atende os pacientes que possuem lesões, né, lesões crônicas, feridas em membros inferiores, lesões vasculares, né, arteriais, venosas, isquêmicas, pé diabético, né, o paciente diabético com a lesão Sim. no pé, picadas de animais peçonhentos, algum pós-operatório cirúrgico ortopédico. Uhum. Né? Então, são vários os tipos de lesões que o CISA, né, recebe, né, para o atendimento. E nessa parte que você trabalha também, né, na parte estética também, eu não tinha esse conhecimento de que a parte de enfermagem, né, também trabalhava junto ali. Comenta um pouquinho para a gente sobre essa outra área que também você trabalha junto com a enfermagem. A minha primeira especialização que eu fiz na área da estética foi só estética mesmo, né? Então, para aprender a estética básica, né, eletroterapia, que é trabalhar com os aparelhos, drenagem, uma limpeza, né, de pele. Porém, na sequência, para eu conseguir o meu título de especialista, a gente tem que fazer uma pós-graduação de enfermagem estética que abranja pelo menos 100 horas práticas. Né? Então, você vai ter que ter aquele conhecimento prático mesmo para você receber o título de especialista. Sim. Né? Para você conseguir trabalhar nessa área. Antes da estética, porque até então a estética é uma especialização nova, né? A gente tem uma resolução de 2016. Antes disso, a gente já tem a enfermagem dermatológica, que eu sou especialista também. Porém, a dermatológica, ela atendia outros segmentos também sobre pele, né? Então, atendia a parte de lesões também, né? As feridas, outras afecções, outras doenças de pele. A gente pode fazer esse acompanhamento, tratamento, e também a parte dermatológica, né? Que seria a parte estética. Porém, também tudo com a sua prática devidamente registrada. O enfermeiro, né? O pessoal não tem muito conhecimento, a população no geral, ele tem a visão de que o enfermeiro é para trabalhar dentro do hospital, ou ele está dentro de um posto, né, numa unidade de saúde, ou até mesmo numa clínica onde tem que ter um médico. Porém, o enfermeiro ele pode trabalhar de forma autônoma, né? Ele pode ser o próprio responsável técnico, ele tem que abrir uma empresa, ele não pode ser MEI, justamente por conta da formação dele. Entendi. Então, é uma formação na área de saúde e os profissionais da área de saúde não podem ser MEI. Sim. Então, você tem a opção de abrir a sua empresa em conjunto com outros profissionais, você sendo o seu responsável técnico. E nós atendemos a parte estética num todo, claro, que devidamente com as ressalvas que a gente tem de proibições do Conselho, porém, nós somos capacitados para isso. Né? Se a gente consegue trabalhar no hospital, fazer uma
uma punção numa jugular, ou então passar um catéter minimamente invasivo, que é o PIC, que a gente, né, acessa a artéria. A gente consegue fazer outros procedimentos, digamos que mais simples comparados à complexidade desses outros procedimentos no âmbito hospitalar. Mas, na estética, o enfermeiro ele pode fazer toxina botulínica, preenchimento, fios de PDO, pode fazer, né, o que hoje todo mundo tem comentado bastante sobre a harmonização orofacial, correção, né, que a gente faz a otomodelação, rinomodelação, tudo com a questão do ácido hialurônico, com o preenchedor, né, ou com os bioestimuladores de colágeno. Então, o enfermeiro ele tem uma gama ele tem um leque que ele pode escolher para trabalhar, não somente no hospital ou numa unidade de saúde. Sim. E daí é até legal, porque, né, nós estamos na Semana da Enfermagem aqui do ano de 2023, e para a pessoa que está ali pensando, será que eu vou para a área de enfermagem ou eu não vou? O que você diria, assim, talvez, que no dia a dia, né, pensando, olha, a pessoa, porque muitas pessoas pensam, assim, às vezes que para ser enfermeira, vai ter que trabalhar no hospital lá, né, só dentro de uma unidade hospitalar. Tem outras áreas, mas o que você diria assim, olha, que você precisa ter, vamos dizer assim, aquela habilidade ou alguma coisa assim, por que você decidiu ir para a área de enfermagem? Olha, a minha história da enfermagem é muito engraçada, porque eu fazia eletromecânica antes de fazer enfermagem. Eu estudava no Cefet, né, que hoje é o TFPR, e não, eu vou fazer eletromecânica. Todos os meus testes vocacionais no período de cursinho, né, dava meio a meio. Metade exatas, metade saúde, né, biológicas. Eu falava, meu Deus, né, pessoa mais indecisa, impossível. E eu comecei a fazer eletromecânica e não era aquilo que eu imaginava que ia ser. Sim. Né? Foi uma experiência maravilhosa, aprendi muita coisa, né? O que é útil no meu dia a dia mantenho, mas a gente faz uma formatação no HD e vai para outra área. E eu tenho uma prima que é enfermeira, casada com um primo meu que é técnico de enfermagem. E eu falei, não, vamos... Minha mãe falou assim, o que você vai fazer? Eu falei, mãe, eu acho que eu acabei eletromecânica, eu vou fazer arquitetura. Porque eu elimino um monte de disciplina, né, do curso. Eu vou eliminar AutoCAD, desenho técnico, desenho industrial. Eu vou fazer um curso de Arqui 3D. Fui lá fazer o curso, acabei, falei, não é isso que eu quero. Falei, pai, que agora? Não, você vai ficar 1 ano parada. Para mim foi bom, né? 1 ano parada, né? Aproveitei. Eu falei, eu vou fazer enfermagem. Minha mãe, você vai fazer enfermagem? Vou fazer enfermagem. Fui, passei, comecei a fazer minha faculdade aqui em Umuarama, na Unipar. E foi assim, é isso que eu quero, é isso que eu gosto. E já no começo, né, quando eu comecei a fazer enfermagem, fazer o curso de enfermagem, eu falava, vou ser enfermeira para trabalhar no IML. Nossa. No IML, no IML. Quero trabalhar como perito, trabalhar... Daí todo mundo, nossa, mas vai trabalhar com morto, né? Eu falei, não, mas não é como com morto, né? Tem toda uma questão em volta disso. E continuei o meu curso, né? Sim. E já no segundo ano, a gente atendeu uma paciente que tinha realizado uma amputação do pé, uma paciente diabética. E a gente começou a visitar essa paciente em casa, assim, por conta, né? Com autorização da professora. Falou, não, vocês podem visitar. E aí eu me propus a fazer os curativos dela. E comecei a fazer os curativos e eu falei, não, é isso aí, eu gosto disso. Finalizei aqui o 3º ano. Falei, não, é isso aí mesmo, é enfermagem. Transferi para Ponta Grossa, comecei a fazer a faculdade, o que aqui eu terminaria o 3º ano, iria para o 4º. Lá eu tive que voltar para o 2º, porque a carga horária não equivalia muito. E lá era mais voltado para a saúde pública. Né? Falei, opa, então vamos pegar outro nicho agora, vamos para a saúde pública. Também um aprendizado, eu digo que aqui eu aprendi nos melhores laboratórios, porque a Unipar tinha laboratórios, não digo tinha porque no meu período, não sei agora. Mas os laboratórios, assim, muito bons, bem aparelhados. E lá em Ponta Grossa eu peguei a parte prática, né? Sim. Hospital, unidade de saúde. E aí eu fui fazer meu último estágio, que a gente chama de internato. A gente passa 3 meses na saúde pública, no último ano.
3 a 4 meses e 3 a 4 meses numa área hospitalar, né? Uhum. E eu escolhi o pronto-socorro, que era o setor que ninguém queria. Você vai para o pronto-socorro? Vou para o pronto-socorro. E me apaixonei. Pronto-socorro é aquela agitação, é tudo muito rápido. Você não tem um apego, você não consegue manter um vínculo com o paciente, apesar de se preocupar com ele. Eu falei, é isso. Voltei para Umuarama, fui fazer minha pós de urgência e emergência. Então, eu digo assim, você sabe que você está na área certa conforme você vai estudando, conforme você vai realizando os estágios. Você vai conhecendo um pouco mais e você vai se apaixonando. Sim. Porque se você não gosta, você vai saber no começo que você não gosta. Sim. Né? Então, eu falo, o primeiro ano, gente, o primeiro ano é tudo muito vago, né? São disciplinas assim, mais básicas, que você praticamente não vai ter contato com o paciente. É muito geral, né? Tudo muito geral, mas não desista aí. Uhum. É lógico que eu tive meus momentos que eu passei mal. Enquanto eu fazia faculdade, eu fui trabalhar de secretária para uma ginecologista aqui em Umuarama. E eu auxiliava, né? Retirando ponto. Sim. Ou então, né, preparava a sala para ginecologista. E eu lembro o dia que ela falou que ela ia fazer uma cirurgia e perguntou se eu não queria assistir. Eu falei, nossa, lógico, eu quero assistir, porque, né? Mais uma coisa nova. E eu lembro que durante a cirurgia, a hora que ela foi, né, posicionar os aparelhos, uma cirurgia ginecológica, eu passei mal. Passei mal, assim, tive que sentei na escadinha. Daí não tem como parar para socorrer, né? Você tá ali, eu suei frio. E falei, meu Deus, será que eu estou na profissão errada? De novo, vou ter que largar a enfermagem. Não, respirei fundo, né? Terminei de assistir a cirurgia. Falei, não, agora eu tenho que preparar minha cabeça. Sim. Né? Como que eu vou ser enfermeira se eu vou passar mal? Exatamente. E fui, né, desenvolvendo durante o período da formação isso de eu tô aqui para ajudar. Então, eu não posso passar mal. Sim. Eu tenho que estar bem porque eu tô para ajudar. E nesse período que eu fui fazer a faculdade em Ponta Grossa, foi o período que mais acidentes aconteceram na minha frente. Acidentes de moto, acidentes de carro, pessoas que passaram mal. E eu tive que estar ali do lado, lógico que ainda não como uma enfermeira, Sim. como um estudante, né, aconselhando, não se mexa, vamos chamar o corpo de bombeiro. Sim. E até hoje eu vivo isso, né? Mas a gente trabalha nessa área de urgência e emergência, que é apaixonante, mas você tem que estar ligado a algum órgão, né? Sim. Seja SAMU, um hospital, até mesmo na atenção básica. Então, o que eu falo para os profissionais hoje que estão fazendo enfermagem e que querem trabalhar na área hospitalar, que a primeira pós-graduação que eles têm que colocar lá para checar durante a vida é de urgência e emergência. Sim. Porque ela vai te dar um respaldo em tudo. Né? Tudo? Você sabe resolver tudo com isso? Não. Mas você tendo essa pós-graduação, essa especialização em urgência e emergência, você vai atender alguém que está passando mal na unidade de saúde, na rua, como Sim. eu já fiz durante a Copa no Brasil. Eu me lembro, assim, a gente saindo do jogo que o Brasil tinha perdido, né? Um dos que o Brasil tinha perdido. E tinha um paciente, né, saindo do condomínio onde eu estava assistindo o jogo, deitado na calçada do lado de fora. Uhum. E eu cheguei, parei o carro, né? E perguntei se o paciente estava bem, perguntei para o rapaz que estava do lado. Ele falou, olha, ele já convulsionou essa semana, ele desmaiou essa semana, e agora eu acho que ele desmaiou de novo. Sim. E eu fui verificar os sinais vitais dele, ele estava em parada cardíaca. Nossa. E aí, vamos reanimar esse paciente, né? Iniciei o protocolo de RCP, Sim. Iniciei massagem, já pedi para que chamassem o SAMU. Iniciei a massagem, nisso veio passando uma professora minha da época da faculdade, perguntou se o paciente estava em parada, parou também para a gente revezar, porque quando você começa, né, a fazer esse RCP, essa reanimação, Sim. você só pode parar a hora que vem o suporte para levar esse paciente para o hospital. Sim. E massageamos, né? Chegou o SAMU, iniciou também, chegou a fazer o DEA, usar o desfibrilador. Sim. Esse paciente foi para o hospital. Chegando lá, teve mais algumas paradas. Foi para a UTI. E eu fui visitar ele no hospital depois que ele teve alta, que ele estava na enfermaria. E eu me lembro quando eu liguei para o médico para perguntar como que ele estava.
E aí o doutor pegou e falou assim, nossa, Mica, foi você que passou para socorrer? Eu falei, foi, eu estava saindo. Ele, você conseguiu salvar ele, porque você consegue salvar o paciente nos primeiros minutos que você socorre. Sim. Então, assim, eu fui lá, visitei o paciente, ele não lembrava de nada, só da dor no peito, acho que de tanta, né, da gente massagear bastante ele. Não lembro o nome dele, né? Muitos pacientes eu não lembro o nome. Sim. Mas só o fato de ter ajudado e ele estar vivo porque eu passei e parei ele na hora, então é algo assim, é bom ser enfermeiro. Sim. Eu estou fazendo alguma coisa de bom, eu estou, né? Vou garantir meu lugarzinho no céu? Não, porque eu acho que quem assume a área da enfermagem, ela tem que assumir independente de esperar qualquer coisa, né? Mas é muito gratificante, né? Demais, é uma sensação muito boa, a sensação de você passar um dia todo, às vezes, trabalhando e saber que você conseguiu, de alguma forma, tornar melhor o dia daquele paciente ou até mesmo salvar, né? Sim. Num conjunto com outros profissionais. E você deitar e falar, fiz a minha parte de hoje, amanhã tem mais. Amanhã tem mais, Eu já tive algumas experiências, assim, de acompanhar, né? Pai, mãe, tal, assim. Eu acho muito interessante como o cuidado que os enfermeiros têm, né? De chega, às vezes tenta animar e conversa ali, né? Então, e quando recebe alta, às vezes, né? Tem casos que são graves ali e fala assim, nossa, eu pude ajudar no tratamento daquela pessoa ali, né? Ajudei a melhorar a qualidade de vida daquela pessoa ali, né? Uma dúvida, por exemplo, assim, estou tentando escolher a área de enfermagem. Qual que é a diferença no dia a dia ali da enfermagem e do técnico de enfermagem? Tipo, o que eles vão fazer de diferentes? O enfermeiro, né, pela nossa lei, que é a 7.498 de 1986, diz que o enfermeiro é aquele que tem né, o diploma de enfermagem, de bacharel em enfermagem. Então, ele vai fazer um nível superior, né? Tanto o técnico quanto o enfermeiro são importantíssimos em qualquer âmbito de trabalho na saúde. Unidade de saúde, é hospital, é uma clínica, é pousada, os dois têm a mesma importância. O que difere é que assim, o enfermeiro ele vai coordenar, ele vai gerenciar e ele vai dirigir o que o técnico vai fazer. Mas o técnico só faz aquilo que o enfermeiro manda? Não. Eles trabalham juntos, mas quem vai gerenciar, né, e dar a direção é o enfermeiro. Tanto é que em ambientes de saúde com maior número de pessoas, o técnico de enfermagem não pode trabalhar sem a supervisão de um enfermeiro. Sim. Tá? Sempre tem que ter um enfermeiro. Então, o enfermeiro ele delega e tem algumas funções que são específicas do enfermeiro. Por exemplo, uma passagem de sonda, né, que atinge um órgão, por exemplo, né? A gente está atingindo ou estômago, ou intestino, ou até a sondagem vesical, puncionar uma jugular, por exemplo. Então, tem algumas atividades que são específicas do enfermeiro. Por exemplo, o debridamento de uma ferida. O técnico, ele debrida, a gente às vezes precisa que ele faça isso, né? Às vezes não tem um ambiente, tem que ser capacitado. Mas quem tem que debridar a ferida, quem vai fazer todo esse cuidado um pouco mais profundo, é lógico que o enfermeiro ele não pode ultrapassar a fáscia muscular, né? Sim. Mas tem algumas funções que são privativas do enfermeiro mesmo. Mas os dois têm que trabalhar juntos. Eles trabalham... o técnico ele vai fazer mais a questão de cuidar dos sinais vitais, realização de banhos, curativos sem ser em alta complexidade, administração de medicamentos. Eu falo que em cidades com centros menores, né, no hospital, o enfermeiro ele faz a mesma coisa que o técnico, muitas vezes. Sim. Né? Até porque a gente tem um número reduzido de profissional trabalhando. Sim. Né? Então, a gente precisa desse trabalho harmônico. E também tem um auxiliar, só que hoje a gente já não tem mais a formação do auxiliar. Então, eles trabalham também, mas é com um certificado diferenciado do técnico, que também tem um número de horas. Mas o enfermeiro ele tem um número de horas bem maiores que a do técnico, e ele tem uma abrangência, um aprofundamento maior em anatomia, fisiologia, patologia, imuno. Então, são disciplinas
que aprofundam mais o ser humano na parte anatômica, fisiológica dele. Entendi. No caso, você, né, você tem essa especialização na área de estética também. Então, no caso, você pode montar uma empresa e pode trabalhar em conjunto, por exemplo, com um profissional de estética também. Posso trabalhar também. Inclusive, quando eu tinha uma clínica, a gente trabalhava de forma autônoma, a técnica de enfermagem, porque eu não... A técnica de enfermagem não, a técnica de estética, né, de uma capacidade, assim, assustadora no conhecimento também, porque eu digo que o conhecimento, você tem que ir atrás dele, né? Então, ela fazia procedimentos que eu não realizava, né, mas os procedimentos dela eram complementares aos meus, e muitos dos que ela fazia, eu complementava. Então, quando a gente diz estética, o que a gente tem que levar em conta que não é só aparência, né? Tanto é que o nome da minha clínica é Micaele Natali Estética e Saúde. Estética avançada e saúde. Sim. Por quê? Porque eu não consigo ter beleza se você não está equilibrado na sua flora intestinal, se você não está bem imunologicamente, se você é uma pessoa que não se alimenta corretamente, se você não ingere tanto de água que você precisa. Eu digo que a estética, ela não faz milagre. Sim. E a mesma coisa que eu falo para os meus pacientes de curativo. Eu sou apenas um pequeno percentual no seu tratamento. Entendi. A maioria do percentual, aí, seus 80%, é o paciente. Quem precisa fazer é você. Exatamente. Né? E nessa questão, você já trabalhou também com atendimento em casa, né? Sim. Quanto que você, na sua opinião, acha que é interessante esse atendimento em casa? Porque eu, né, já vi enfermeiros que se especializam só no atendimento do home care, né? E quanto que, assim, olha, o paciente, né? Eu já tive uma situação de uma avó que a gente ficou nessa dúvida, né? Olha, é interessante chamar para vir ou não? Em que situação você recomenda, olha, é interessante vir um enfermeiro para fazer esse atendimento, né? E quais são esses atendimentos que é possível um enfermeiro fazer numa casa? Sim, eu quando trabalhei em home care, eu não tinha uma empresa, eu era terceirizado por uma empresa. Foram aproximadamente 9 anos também fazendo isso. Trabalhava no hospital e depois continuei ainda um período que eu ainda estava no CISA. O atendimento em domicílio é para aquele paciente que está bastante debilitado, né, que não tem condições de ficar indo a uma unidade de saúde, ou a gente quer evitar o internamento desse paciente porque ele já está com uma imunidade mais baixa, né, pacientes que são totalmente acamados, que não têm movimentação nenhuma, que não deambulam, não conseguem se alimentar. É claro que o familiar, até certo ponto, ele consegue auxiliar o parente dele, o pai, mãe, filho. Eu trabalhei por muito tempo numa família onde eu atendi uma criança. Eu atendi ela até chegar à maioridade. Então, assim, a gente tinha uma equipe completa que ficava de manhã, à tarde e às noites. Então, eram 4 profissionais da enfermagem, mais atendimento psicológico, mais atendimento nutricional, de fisioterapia e mais o médico quando era necessário, né? Então, esse atendimento em casa visava o quê? Auxiliar na alimentação, porque era uma paciente que ficou tetraplégica, que hoje, graças a Deus, fez faculdade, está maravilhosa, super autônoma, consegue fazer muita coisa. Mas no começo a gente tinha muita dificuldade, era uma criança. Né? Então, nos casos que o pai acaba fazendo a vontade do filho, né, que ele não vai conseguir dar aquele atendimento que o profissional da enfermagem vai dar. Por exemplo, você pode até aprender a fazer um curativo, mas a técnica de fazer um debridamento, de fazer uma limpeza mais profunda nesse curativo, quem vai fazer é o profissional da enfermagem, né? O enfermeiro ou o técnico. Por exemplo, você pode até dar a medicação via oral, mas se eu precisar fazer uma intramuscular, né, ou precisar fazer alguma medicação na veia, a gente precisa que tenha um profissional capacitado para isso. Então, quando você tem uma dependência de um pouquinho mais de complexidade e você tem condições de manter esse paciente em casa, você está diminuindo o risco de uma infecção hospitalar, por exemplo, ou até mesmo o paciente que fica debilitado psicologicamente por estar novamente no hospital, sem estar no ambiente que ele preferia, né? Então, há casos que há necessidade mesmo de se ter uma equipe. E, às vezes, há necessidade de ter um profissional lá apenas para fazer uma medicação. Né? Vou infundir um quimioterápico com uma medicação para dor.
Lembrando que as medicações quimioterápicas têm que ter também uma especialização para você fazer isso, né, de forma que você não vá prejudicar o paciente. Sim. Mas o atendimento, eu digo, quanto mais complexo for para o paciente que está em casa e você tiver a chance, né, de não precisar colocá-lo num hospital e você puder ter em casa, é excelente o atendimento em home care. Para curativos, para troca, por exemplo, de fraldas. A gente teve alguns casos que o familiar não tinha condições de movimentar o paciente. Entendi. Né, de colocar na cadeira de roda, mudar ele de posição, né, porque a enfermagem trabalha com a prevenção também. Sim. Então, para evitar que o paciente tenha aquela lesão por pressão, por ficar naquele mesmo ladinho que ele prefere na cama, é necessário também que tenha essa equipe para auxiliar, né? Sim. Então, o atendimento domiciliar ele é excelente e faz bem para o paciente, que ele se mantém no ambiente dele. Sim. E, então, pessoa que está tentando escolher, olha, você teve essa decisão lá no início, lá, né? Então, eu vejo assim, a principal questão é justamente gostar de estar com pessoas, né? E ter, vamos dizer assim, um emocional muito bem equilibrado, porque você vai ver situações, muitas vezes, que, né, às vezes nos chocam, né? Sim. E que você precisa estar preparado ali para... Mas isso tudo é treinável, né? Você consegue... É, tudo treinável. Eu lembro no meu primeiro trabalho dentro do hospital, fazia uma semana que eu tinha começado e eu era a única enfermeira no hospital. E tinha os técnicos, né, que graças a Deus eu nunca tive problema com a equipe de enfermagem. Eu falo assim, que eu sou meio sargentona, mas eu sempre tive muita humildade de pedir ajuda. Sim. Né, porque a gente não sabe tudo e a gente nunca vai saber tudo. Nunca vai saber tudo, a gente exatamente. Vai morrer sem saber tudo. Exatamente. Isso aí é fato. E eu me lembro, assim, de um paciente que a gente precisou levar para UTI, um paciente que já estava num câncer, né, terminal. E eu lembro que aquele paciente morreu, a hora que eu cheguei com ele na UTI. Aquilo lá para mim eu cheguei em casa e eu chorava copiosamente. Na época, o meu ex-marido teve que ligar para minha mãe e falar assim, olha, eu preciso que você venha aqui, porque ela não para de chorar. Né? Então, para mim, aquilo lá foi muito frustrante ver aquele paciente morrer e eu não podia fazer nada, mas também era a hora dele. Ele já estava no momento dele. Né? Então, assim, não deixem de chorar. Vocês vão chorar. Sim. Né? É normal chorar. Tem dias que você vai chegar em casa com aquela sensação de derrota, né? Poderia ter feito mais, mas às vezes não. Às vezes era o que dava para fazer. Exatamente. Né? Então, assim, você tem que cuidar? Tem. Eu falo que vai passando um certo tempo, você vai adquirindo uma certa, não posso dizer frieza, mas um raciocínio. Né? Então, eu sei que eu brigo muito com meus pacientes de curativo lá, que eles vão lá e antes eu brigava, mas o senhor sabe que não pode, a senhora sabe que não pode fazer isso. E agora eu tento lidar com a dor dele. Falo, faz quanto tempo que o senhor não usa uma bermuda? Porque até então eu não estou sentindo a dor dele. Eu estou querendo transformar ele em algo fácil. Vamos lá, a gente tem que fechar essa ferida. Sim. Mas eu não tenho convívio, eu não sei como funciona a casa dele. Né? Sim. Então, assim, você tem que gostar do que você está fazendo. Por exemplo, eu mexo com curativo. E eu treino os enfermeiros e os técnicos de enfermagem ali da Amerils, do CISA, pelo menos uma vez no ano, estou tentando fazer isso, e eu treino eles individualmente. Então, quando vem o paciente, eu peço que venha o profissional que vai fazer o curativo para ser capacitado. E a gente vê que não é todo mundo que tem aptidão para isso. Né? Então, eu estou no ambulatório especializado fazendo aquilo que eu quero. Sim. Mas, às vezes, no município, o profissional que vai fazer o curativo não é aquilo que ele mais gosta de fazer. Sim. Às vezes, ele prefere ficar lá na sala de imunização, fazendo vacina. Às vezes, ele prefere ficar com a criança lá ou com a mãe, né, no pré-natal. Sim. Então, assim, eles não têm muito essa opção. Então, se você escolher para fazer, se dedique. Faça com amor. Porque você vai pegar feridas infectadas que, sim, estão fedendo. Você vai pegar pacientes que chegam no ambulatório com míase, com larvas, né, que estão no curativo. E você não pode fazer cara de que está com nojo. Eu, na verdade, eu nem sinto nojo. O paciente sai, limpou a sala, acabou. Eu tenho uma seletividade tão grande nisso no meu cérebro que eu acabei o curativo, acabou. Sim. Chego na minha casa, vou almoçar normal, vou fazer minhas atividades normal.
Mas isso eu demorei para adquirir, Sim. né? É claro que tem as coisas que quando eu trabalhava no hospital, por exemplo, eu odiava fazer. Mas eu tinha que fazer. Sim. Então, se você escolhe ser enfermeiro, se você não quiser lidar com a questão fisiológica do paciente, né, das excreções do paciente, é suor, vômito, fezes, urina, escolha outra área. Sim. Né? Você pode até ficar na enfermagem, mas vá trabalhar numa área que você não tem que ter contato. Porque Sim. quando você for lidar com o ser humano, você tem que ser um ser humano. Sim. Né? Você não pode ser sua mãe. Sim. Né? Você vai gostar que algum profissional esteja cuidando da sua mãe com cara de nojo ou passando mal. Se você não está se sentindo bem, pede para o colega que se sente um pouquinho melhor. Sim. E sai dali. Né? Mas saiba que a enfermagem é isso, é lidar com o ser humano. De quando ele nasce até a sua morte. Sim. Né? Você vai receber ele no colo. E eu me lembro que quando eu fiz o estágio na Santa Casa em Ponta Grossa, ainda era papel do enfermeiro tamponar o paciente quando ele vinha a óbito. Nossa. Então, hoje, o enfermeiro não faz mais isso. Sim. Quem faz é a funerária, né? O serviço funerário. Mas eu tive que aprender a fazer. Sim. Gostei? Não, nem um pouco. Difícil, mas, né? Aprendi a fazer. É conhecimento. Sim. Você nunca vai perder conhecimento. Eu vejo assim que para a área da enfermagem é o amor realmente pelo ser humano, que a gente não sabe por que aquele ser humano chegou naquela situação, né? De diversas situações que pode chegar ali. A gente não conhece a realidade, como você comentou, né? Do paciente. Precisa se colocar no lugar dele para poder compreender também a realidade dele e tratar ele com carinho. Talvez ele está precisando disso também, né? Desse respeito ali, dessa atenção ali também. E quais áreas, por exemplo, digamos que a pessoa não consegue ter... vamos dizer assim, somente no início, talvez, olha, eu não consigo ir para essas áreas mais, vamos dizer assim, de traumas, né, a questão mais de emergência ali mesmo, né, eu quero, que nem você comentou, no pré-natal, de imunização, coisas, vamos dizer assim, um pouquinho mais leves ali. Quais são as áreas, assim, que a pessoa pode se especializar, que ela não precisa, por exemplo, estar trabalhando ali junto numa emergência, por exemplo, coisas onde ela vai ter, se ela fala assim, não, eu não aguento isso, mas eu gosto da área. O bacana da enfermagem, gente, é assim... É muita coisa que o enfermeiro pode fazer. Então, por exemplo, eu gosto de trabalhar com a mamãe, né? Teve o bebê, a puérpera ali, ou o recém-nascido, mas eu não quero trabalhar no hospital, não quero trabalhar na maternidade e eu não quero fazer parto. Então, você pode fazer uma especialização até na área dermatológica e você vai ser... uma orientadora da parte de amamentação, né? Você vai auxiliar aquela mãe que está amamentando pela primeira vez. Você vai ajudar na pega do bebê, pegar o bico do seio. Pode ajudar na recuperação desse bico do seio que está fissurado, né? Fazendo laser terapia, que a gente pode usar o laser de baixa, né? De baixa potência, que é aquele laser para cicatrização que a gente também usa nas feridas. Pode fazer acupuntura, tem especialização para acupuntura. Hoje a enfermagem ela vai muito nessa área da medicina com aromaterapia, acupuntura, terapias, né? Tá me fugindo a palavra agora. Essas terapias que não são, né, as medicamentosas, né? Então, você tem uma gama de área para você trabalhar. Mas eu quero trabalhar com criança, o que eu posso ter? Você pode ter um consultório para fazer também, né, toda a puericultura dessa criança, acompanhar. Lógico que você não está tirando o que é do médico. O paciente tem que passar pelo pediatra, mas você pode fazer esse acompanhamento. Você pode trabalhar com imunização, né? Com uma clínica de imunização aplicando vacinas. Pode também trabalhar com a parte estética, que você vai ter contato com pele, ou então com a dermatológica, tratando lesões. Mas eu não quero tratar lesões. Mas você não precisa tratar lesões, né? Vamos trabalhar, preparar essa pele, vamos recuperar essa pele. Tem outros tipos de tratamento. Você pode fazer com aparelho, você pode fazer N, né, tratamentos para esses pacientes que vão te procurar. Né? Então, a acupuntura é uma das áreas da medicina tradicional chinesa, né, oriental,
que o enfermeiro pode trabalhar com aurícula. Uhum. Que mais, gente? Tem muita coisa. Ele pode trabalhar, por exemplo, numa central de material de esterilização. Entendi. Não necessariamente dentro de um hospital, mas hoje a gente tem essas centrais que trabalham com óxido de etileno, que é o gás que a gente consegue esterilizar materiais que não podem ir para grandes temperaturas. Sim. Eu posso dizer que é uma área que também é apaixonante. Eu fui a primeira enfermeira de centro cirúrgico aqui de Moarama. E é atrelado à central de materiais. Tem que ter um enfermeiro ali. Entendi. Né? Então, são áreas que precisam ter um enfermeiro exclusivo. Centro cirúrgico, central de materiais, enfermagem do trabalho. Uhum. Né? Então, assim, são inúmeras especializações e cada dia mais vem surgindo, né, oportunidades, né, de especializações para os enfermeiros poderem atuar em várias coisas, porque a gente tem uma resolução para a gente ter o nosso consultório. Sim. Né? Nós temos resoluções pelo COFEM, a gente pode ter um consultório de enfermagem ou uma clínica de enfermagem. Sim. Né? Eu posso fazer coleta de preventivo. Né? Eu posso... Muitas coisas. Então, mesmo que a pessoa, olha, eu quero ir para a área de enfermagem, porque eu gosto, tudo, mas então tem várias áreas que não necessariamente é só aquela que às vezes a gente está acostumado, às vezes dentro de um hospital, né, que tem questão de fraturas graves, né, enfim. Então, tem para todas as pessoas que gostam, tá disponível para escolher uma área que seja que goste, né, que não tenha questão de ver ali alguns acidentes mais graves, alguma coisa assim, quanto que aquela pessoa que quer algo mais tranquilo ali, né? Sim, sim. E mesma coisa, no sentido assim de algo que marcou a sua vida na enfermagem, assim, algum atendimento, alguma coisa assim que aconteceu, você tem alguma coisa assim que você fala assim, olha, esse dia eu nunca esqueço? Tem esse dia que eu nunca esqueço. Eu sempre fugi muito da pediatria. Eu falo assim, gente, eu me sinto uma verdadeira idiota na presença de uma criança, porque parece que a criança ela é o ser mais inteligente que existe na face da Terra, e aí você começa a conversar, ela fala assim, ai, meu Deus, o que ela está falando? E eu me lembro que, como enfermeira, às vezes eu precisava ficar na UTI pediátrica também, que a gente revezava para conseguir folgar. E eu me lembro de um dia que nasceu uma criança com uma má formação, que até então eu não tinha visto nem em livros. Né? Essa criança nasceu apenas com um olho. Nossa. Não tinha, né, a formação do nariz, não tinha abertura nasal, tinha boca. O crânio dela bem deformado, entre outras malformações. Sim. E era uma criança que a gente precisava passar uma sonda para se alimentar. Nossa. Qual que era a perspectiva de vida desse bebê? Horas, né? Ou talvez um dia, 2 dias, acabou vivendo, acho que 2, 3 dias. E aí tinha que passar uma sonda. E eu lembro que eu cheguei no hospital e ele estava na incubadora, dentro da UTI pediátrica, e ele estava coberto com pano, né? Porque tem o período das visitas das mamães. Sim. E assim, não era uma imagem que agradasse os olhos, né? Sim. Você está ali para ver o seu filho que não está bem, você vê, né? Uma criança muito mal formada. E aí eu perguntei se a mãe havia visto, a mãe era jovem, e a mãe, né, optou por não ver, porque sabia que também... Sim. Foi aconselhada, eu não sei por quem, pelo médico, ou ela definiu, aí é uma questão totalmente dela. Sim. E aí eu perguntei, falei assim, mas a mãe não veio? Não veio. E aí as meninas falaram, você passa a sonda? Eu falei, passo, né? Fui passar uma sondinha, a gente já passa a sonda oral, né? No bebê a gente não passa pelo nariz, passa a sondinha oral. E aí eu me lembro que eu cheguei, encostei no bebê, me aproximei dele e eu falei assim, eu vou te abraçar como se fosse a sua mãe, né? Para você sentir isso. Eu toquei assim, fiquei bem próxima dele, passei a sonda, fiquei um tempinho ali com ele. Então, aquilo ali para mim vai ser um momento que eu acho que eu nunca vou esquecer. Porque eu acolhi alguém que não vai nem saber que eu existi, Sim. né? Que eu fiz alguma coisa por ele, que eu dei um carinho. Talvez ele não sentisse não estivesse nem sentindo, porque era uma malformação bem complexa. Esse foi o que mais, assim, me deixou pro resto da minha vida. Sim. Esse é o caso, de ter dado carinho
de ter dado alimento, porque não tinha como, né, ingerir Sim. o alimento. Então, esse é o momento que mais, assim, marcou a minha vida como enfermeira. Teve outras? Teve, inúmeras. Eu falo que a minha segunda foi socorrer o paciente infartado no Jogo do Brasil, né, que eu estava na rua, Sim. mas hospitalar foi essa. Eu imagino que no dia a dia do enfermeiro deve ser um aprendizado todo dia, né? E todo dia a gente pensar sobre a nossa vida. Eu acredito que tem outros amigos que são da área de enfermagem também, que é um aprendizado, né? Todo dia você pensa, reflete ali um pouquinho sobre a sua vida, né? E sobre o seu trabalho que você faz, né? Você já trabalhava com maquiagem antes, né? Já. Então, fala um pouquinho pra gente, assim, como você, né? Você já trabalhava antes com maquiagem e hoje, quais são os procedimentos que você realiza? Como que é essa parte da... Eu falo que antes de ser enfermeira, eu já tinha espírito de enfermeiro, né? Porque o enfermeiro sempre mais de um trabalho aí, sempre está fazendo mais de uma coisa, o enfermeiro está sempre ativo. Antes de ser enfermeiro, eu era maquiadora. Eu estava terminando a faculdade, eu já maquiava. Maquiei para alguns editoriais lá em Ponta Grossa, de moda, de jornal. E me formei e continuei maquiando ainda, né? Maquiei por bastante tempo. E aí eu falei, não, vamos ver o que eu vou fazer, né? Será que eu vou fazer medicina? Será que eu vou continuar com essa área? Eu vou empreender? E aí eu falei, não, vamos permanecer na área da estética. Comecei na estética com micropigmentação. Uhum. Então, enfermeira, eu fazia micropigmentação de sobrancelhas, lábios. E eu fui nessa área porque eu queria trabalhar com cicatriz. Então, eu queria fazer alguma coisa mais corretiva, Sim. né? Aí eu abri um programa para fazer a micropigmentação em pacientes que tiveram câncer, né? Desde que os médicos liberassem para fazer o procedimento. Então, fazia micropigmentação de graça para esses pacientes, mas não era minha paixão, não era ainda o que eu queria, né? E aí eu comecei a fazer alguns cursos livres, e eu já tinha especialização em enfermagem dermatológica. Eu comecei, então, na estética com a dermatológica que eu havia feito para tratar feridas. Uhum. E comecei a fazer os procedimentos estéticos. Então, primeiro com aparelhos, né, para perda de medidas. Aí veio a resolução de que impediu a gente de fazer um monte de procedimento. Eu falei, não, vamos fazer aquilo que eu posso fazer, né? Para ficar de forma legal, não ter nenhuma implicação que possa vir prejudicar o meu conselho, né? Então, eu faço toxina botulínica, né? O nome, né, que o pessoal usa, o Botox, que é o nome comercial. Uhum. Faço preenchimento de lábios. Faço correção de cicatriz também, tanto com ácido hialurônico, como a subcisão, que é um nome que a gente também utiliza, que é utilizado por médicos, mas não é a subcisão cirúrgica, né, que a gente solta fibroses. Eu faço tratamentos auxiliando os pacientes que têm lipedema, que é uma complicação também dos vasos linfáticos e sistema, né, circulatório. Emagrecimento, a correção de bumbum, quer pôr um pouco de volume no bumbum, a gente faz também. Bioestimulador, que eu falo que o bioestimulador eu acho que é o meu favorito, né? Toxina botulínica dá um resultado legal, é até bem rapidinho, mas o bioestimulador, ele traz de volta o bioestimulador que você está devendo lá desde os 25 anos, né? Então, eu gosto de transformar de alguma maneira, mas o que diferencia um pouco o meu tratamento é que, assim, você chegou para mim, eu estou tomando um antibiótico, ou eu estou fazendo tratamento para minha alergia, ou eu estou... Não, então eu não vou te tratar agora. Sim. Mas não tem problema. Não, tem problema. Sim. Então, todo o meu atendimento visa a sua saúde primeiro. Então, eu já cansei de dispensar paciente. Inclusive, a gente trabalha na enfermagem também com jato de plasma, eletrocautério, ozonioterapia. Não trabalho com a ozonioterapia, mas tenho cursos na área. E o eletrocautério também ele faz um trabalho legal na pele, na questão para rejuvenescimento, remoção de verrugas. E eu me lembro que veio um paciente, eu atendia numa clínica que tinha uma escadaria, e esse paciente subiu já meio ofegante, né? Aí ele perguntou se tinha algum perigo, e eu até brinquei com ele. Eu falei assim, até quando você vai na manicure, você está correndo risco, né? Corre risco de perder uma unha, corre risco de ter uma infecção, morrer, né? Sim. Tudo tem risco hoje, né? Eu falei assim, até você subir essa escada, você Também tem um risco, porque você está ofegante.
Aí ele sentou assim, eu falei assim, vamos ver sua pressão? Né, eu tenho na minha salinha um glicosímetro, um aparelho de pressão e um oxímetro. Vamos verificar a pressão? Tá, a pressão já estava lá em cima, já estava 18/11. Falei, olha, eu não vou poder fazer o procedimento no senhor, porque é um eletrocautério regulado para estética, não é o mesmo cirúrgico, mas eu vou aumentar a sua pressão. Então, vamos... quando o senhor vai passar para o médico fazer um check-up? Não, eu tenho um cardiologista já agendado essa semana. Não, então eu vou escrever uma cartinha para ele, tá? Vou escrever uma cartinha, você leva. Se ele autorizar o senhor a fazer, o senhor retorna e eu faço, mas com a cartinha dele. Sim. Né? Porque eu falei, vou fazer, o paciente infarta na minha maca, Sim, por conta de um procedimento que não tem um custo assim tão alto para o paciente. E eu mandei a cartinha para o médico. O médico agradeceu minha cartinha pelo cuidado que eu tive e não liberou o paciente para fazer. Então, quando você escolhe qualquer área que você vai trabalhar, você tem que saber que você tem responsabilidade com o paciente. Né? Então, assim, é bom você... eu perdi o dinheiro daquele dia, daquele paciente. Sim. Mas pensa a complicação que eu ia ter, talvez até criminal, civil, né? Tudo mais para um atendimento. Então, assim, eu faço vários procedimentos, tudo com avaliação, com horário marcado. Se você estiver apto para fazer o procedimento de acordo com a minha avaliação, eu posso até fazer na sequência. Senão, eu passo... né, uma prescrição para você de alguns fitoterápicos, de alguns cuidados que você tem que ter antes de retornar para o meu procedimento. É ruim isso? De certa forma, é. Financeiramente, é. Sim. Porque, às vezes, eu deixo de fazer, o paciente vai lá e escolhe alguém que faz na hora. Mas, para mim, é bom, porque aquele paciente, se vier ter uma complicação, não foi comigo. Sim. E a responsabilidade então, ali, né, com o paciente. E o enfermeiro tem que ter isso ciente, que independente da área que ele escolher, é saúde. Sim. Né? É um ser humano que ele está lidando. Né? Então, assim, qual a minha responsabilidade? Exatamente. Né? Hoje a gente tem até procedimentos que as enfermeiras fazem, que é o furar de orelha humanizado. Né? Que as enfermeiras furam agora a orelha do bebê, de forma humanizada, né? Sem os traumas, porque eu me lembro quando eu trabalhei no hospital, eu ia furar, eu fugia para não ter que furar. Exatamente. Né? Eu tinha muita dó, eu tenho muita dó de criança. Eu falo que eu só cuido da criança mesmo porque eu sei que eu estou fazendo algo para o bem dela. Sim. Mas não é minha escolha, não seria pediatria. Então, você tem que estar cuidando de um bebê. Sim. Que complicação que esse bebê pode ter? Mas só está furando a orelha. Tá, mas pode ter complicação? Que às vezes pode ser para o resto da vida alguma complicação, né? Pode. Para mim, uma complicação seja furar no lugar errado. Sim. Né? Tem alguns pontos de acupuntura que onde você fura, você já não consegue mais energizar aquele campo. Entendi. Né? Ou então você fura muito próximo, muito abaixo, no lóbulo da orelha, e depois essa paciente vai usar um brinco e vai rasgar. Mas não fui eu que usei o brinco e rasgou. Mas você furou num lugar inapropriado. Né? Então, assim... Você tem responsabilidade por tudo que você faz. Sim. Por tudo. E essa parte de que você falou sobre a parte de cicatrizes, né? Comenta um pouquinho mais. Tipo assim, a pessoa tem uma cicatriz, você faz... que tipo de procedimento, que trabalho que você faz com a cicatriz? Eu fiz alguns cursos que a gente fala que faz o curso para saber que não vai fazer aquele procedimento. Né? Tem alguns que a gente abandona. Por exemplo, a micropigmentação de areolas, né? Para quem... fez mastectomia. É um curso que eu tinha muita vontade de fazer, mas quando eu fui fazer o curso de camuflagem de estrias e cicatrizes, eu vi que aquilo lá, de certa forma, vai ter uma mudança posteriormente, né? Você tem que ter uma manutenção. Tudo que envolve pigmento tem uma alteração, né? Eu sei porque eu tenho tatuagem e a tatuagem não é a mesma cor de quando eu fiz. Né? Então, você imagina um pigmento que é um pouco mais superficial. Então, eu fui fazer cursos que eu pudesse melhorar aquela cicatriz, que é uma cicatriz que está bem inestética, mas não só por ela estar inestética, né? Por ela estar fazendo, ela tem uma fibrose, toda cicatriz ela tem uma fibrose. E essa fibrose ela pode complicar até a deambulação do paciente. Né? Eu, por exemplo, eu tomei uma injeção quando eu era criança, balconista da farmácia que aplicou, eu me lembro até hoje da dor que eu senti, eu tinha 5 anos, e atingiu o meu nervo ciático, e formou uma fibrose. E para eu recuperar essa fibrose, foi cirúrgica. Né? Eu tive um encurtamento na minha perna, fiz inúmeras sessões de fisioterapia,
mais de 50, 60 sessões de fisioterapia. Para não ter problema, eu sentia muita dor. Né? Então, uma cicatriz, ela não é só a parte inestética, ela é a parte funcional também. Né? Então, assim, eu geralmente tento trabalhar a soltura dessa fibrose, né? Para que esse paciente, por exemplo, não fique sentindo dor, ou quando ele coloque uma roupa, mesmo com a roupa, apareça essa cicatriz. A celulite, por exemplo, ela acaba sendo uma fibrose, né? Sim. E aí eu solto essa fibrose. Eu vou tornar um pouco mais bonita. Vou recuperar totalmente? Não. Uma cicatriz já é uma cicatriz. Sim. Então, o que eu posso fazer? Recuperar um pouco da cor, naquela que perdeu totalmente o pigmento, que a gente afetou o melanócito, que às vezes ele parou até de ser produzido, por isso que aquela cicatriz está branca. Né? Posso clarear aquela cicatriz que está escura. Tem tratamentos específicos para diminuir a cor, né, dessa lesão. Por exemplo, no caso da estria, que também é uma cicatriz, né, a gente consegue deixar ela mais estreita, menos profunda. Ela está vermelhinha, a gente consegue deixá-la no tom da pele. Ela está muito branca, a gente consegue melhorar. Não que a paciente vai chegar com uma cicatriz e vai sair com a pele como ela nasceu. Sim. Isso não existe. Tá? Até eu falo para minhas pacientes, se alguém oferecer a cura da estria, me fala que eu também quero tratamento, né? Porque não tem, você consegue melhorar. Cicatriz de ponto, tá lá. O queloide, por exemplo, que é uma complicação da cicatriz, não é um tratamento que eu faço, porque ele depende, às vezes, de um corticoide injetável, e o enfermeiro não tem, né, essa habilitação. A habilitação até poderia ter, porque a gente injeta outros tipos de fármacos, mas a gente não tem essa autorização para fazer. É um procedimento médico, né? Mas a cicatriz hipertrófica, que é aquela cicatriz que está alta, mas não é um queloide, a gente consegue tratar também. Então, a gente melhora a cicatriz com jato de plasma, com um microagulhamento mais superficial, com dermoabrasão, que também é um aparelho, com alguns produtos que são injetáveis. Então, são inúmeros os procedimentos que a gente pode realizar para cicatriz. E existe uma idade, assim, por exemplo, às vezes tem uma criança que tem uma cicatriz lá de infância, né? De repente, por algum acidente, né? Eu falo assim, o meu filho, ele sofreu um acidente com óleo quente, né? Graças a Deus não ficou nenhuma cicatriz, assim, muito grave, né? Mas ele tem uma cicatriz pequena, mas não é nada assim que eu me preocupo. Mas eu falo assim que de outras crianças, talvez que sofreram acidentes mais graves, que talvez é uma cicatriz que, né, que vai para toda a vida. Né? Tem uma idade específica para fazer esse tratamento ou não? Tudo que envolve medicamento, eu sempre peço indicação médica. Né? Eu posso até fazer, mas com indicação médica. Por exemplo, eu posso tratar uma pele... Quanto mais jovem você mais hidratado você é. Eu falo que a gente vai envelhecendo, vai virando uva passa, né? Você tem uma capacidade regenerativa muito melhor, quanto mais jovem você é. Então, às vezes, você consegue recuperar uma cicatriz, às vezes com taping. O que é o taping? Aquelas bandagens que o pessoal utiliza para atividade física, né? Quando está lesionado. O taping é uma das características que a gente pode... dos tratamentos que a gente pode realizar, eu também faço isso no meu consultório. Você já consegue melhorar um pouco a questão da mobilidade daquele tecido. Eu evito fazer em crianças procedimentos que demandam qualquer coisa que seja dolorida. Sim. Então, por exemplo, eu tenho como melhorar com uma radiofrequência? Tá. Eu posso fazer radiofrequência naquela criança, naquele local? Opa, posso? Então, vamos ver. Vamos fazer. Sim. Vou melhorar a textura da pele, eu vou começar a soltar as fibroses. Tem indicação de passar pelo fisioterapeuta, que eu deixo muito mais essa parte funcional pro fisioterapeuta, né? Mas, se ele não vai tratar, por exemplo, a cicatriz, a gente trabalha em conjunto. Então, assim, não tem uma idade, né, específica. Depende muito se aquele paciente vai ter uma demanda para realizar aquele procedimento naquele momento ou não. Sim. Se vai ser dolorido, se vai trazer algum desconforto para essa criança. Né? Então, sim, eu olho muito isso. Né? Tem indicação para fazer, vamos tentar, a família concorda. E antes de qualquer coisa, eu faço uma única sessão
Se eu vejo que o paciente não tolera, eu não fico forçando, por mais que os pais insistam. Sim. Porque eu estou preocupada, no caso, com o meu paciente, que no caso é a criança. Mas, por exemplo, você falando de criança, tem um procedimento que eu faço no consultório, que é a automodelação, que é a correção de orelha de abano. E a gente pode fazer em crianças a partir de 7 anos. Né? E tem crianças que falam, não, eu quero fazer. Sim. Que começa eu falo, você não quer esperar? E eu sempre explico, mãe, vai ter um pouquinho de tempo que vai ficar dolorido, depois do procedimento. Sim. Tem que tomar cuidado a hora que vai pôr a roupa, a hora que vai dormir. Então, a gente, como adulto, a gente já tem essa noção. Não posso virar de lado, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Mas aí depende da mãe. E tem que chega, bate o pé e fala, eu quero fazer, e faz. Sim. Com a mãe do lado, é claro. Eu vejo que para criança, né, tudo acaba se tornando mais difícil. Eu lembro que o meu filho, quando sofreu esse acidente, no outro dia a gente estava todo preocupado, ele lá brincando, né? Claro que com um pouco de dor ainda, mas graças a Deus a gente conseguiu tratar e não tem praticamente nenhuma marca ali. Então, agora eu vou falar um pouquinho da MC Medical, que é, né, a empresa que está patrocinando, possibilitando esse podcast, trazer essas informações, esse conhecimento para você, né? E gostaria de que você pudesse mandar sugestões para a gente, né, de temas que você quer que a gente fale aqui, que nós vamos buscar convidados para nos dar uma aula, como nós estamos tendo hoje aqui, né? Micaela, o que você diria, então, para as pessoas que estão ainda indecisas aí na parte de enfermagem? Nós estamos na Semana da Enfermagem 2023. Que recado você daria aí para a gente ir finalizar? Olha, o enfermeiro pode trabalhar com muita coisa. Eu tenho certeza, se você está aí fazendo faculdade, alguma coisa te levou para esse curso. É difícil, sim. Não vai ser fácil quando você terminar. Mas saiba que você pode trabalhar em inúmeras funções. Você pode ser um perito judicial, né, dando pareceres. Você pode trabalhar com auditoria, né? São 2 áreas que você pode trabalhar se você não gosta de mexer com sangue, aí você quer algo mais leve. Sim. Você pode trabalhar com parte estética, com acupuntura. Se você gosta de algo assim mais emocionante no seu dia a dia, você pode optar UTI, centro cirúrgico, pronto-socorro. Ou se você gosta daquele contato, né, com a população, você quer participar da vida no dia a dia desse paciente, você pode trabalhar com atenção básica. Então, assim, não desiste. Sim. Né? No final do seu curso aí, você vai ver algo do qual você se identifica mais. E saiu, começou, né, trabalhar em alguma área, não gostou? Dá tempo, gente. Sim. Dá tempo de fazer muita coisa ainda. O enfermeiro não tem isso de idade, não. Sou muito jovem ou sou muito velho para isso. O enfermeiro tem inúmeras áreas que ele pode trabalhar. E sempre vai pesquisando. Pesquisa mercado, tá? Porque o enfermeiro sai da faculdade sem saber a parte de administração. Sim. A gente aprende noções de administração de um hospital, de uma unidade básica, mas a gente não tem noções de administração do nosso próprio consultório. Sim. Parte econômica ali, contabilidade. E uma coisa que é vitoriosa, que a gente tomara que o Moarama, né, futuramente, o curso de enfermagem, opte por colocar uma disciplina de enfermagem estética, porque na UNB, né, em Brasília, essa disciplina já faz parte da grade curricular. Legal. Quem sabe você já sai do curso, ou é isso que eu quero trabalhar. Sim. E essa parte de gestão também, eu vejo que seria importante em todos os cursos, né? Todos os cursos. Porque quando você se forma, às vezes você quer montar uma empresa para você e você não tem nenhuma noção, né? Então, pelo menos uma disciplina, alguma coisa ali que pudesse, né, te dar mais base, né? Até a parte legal, né? Sim. Que a gente sai muito sabendo o nosso código de ética, mas o que eu posso fazer, o que eu preciso ter no meu consultório, na minha clínica, a gente sai, assim, bem por fora. Sim. A gente tem que aprender depois da faculdade, né? Então, Exatamente. Por que não aprender já na faculdade? Já ter alguma coisa. E como que as pessoas te encontram, então, nas redes sociais? Como que as pessoas podem te encontrar aqui na cidade de Moarama? Eu tenho o meu Instagram, tá? Misha Natali, com CH. MICHA, Natali, tudo junto com I. Eu atendo no edifício Caravelas, que fica em frente ao fórum. Eu atendo com horário marcado. No meu Instagram tem lá o link do contato, só você me chamar lá para tirar alguma dúvida. E, tendo alguma dúvida, a gente já agenda uma consulta
para saber o que você está precisando, Sim. aquilo que você quer fazer e saber aquilo que se enquadra no seu tratamento, né? De acordo com a sua rotina diária, com seus hábitos de saúde. Exatamente. Então, a MC Medical, também nós temos loja aqui na cidade de Moarama, temos loja na cidade de Dourados, né? E você também pode comprar pelo site, entregamos em todo o Brasil. É ela que está possibilitando, então, trazer todo esse conhecimento aqui para você. Micaele, muito obrigado, agradeço muito essa aula que você nos deu aqui hoje, né? E vamos marcar outros temas para a gente poder conversar também. Vou adorar, obrigada pelo convite, espero ter tirado algumas dúvidas. Como a área da enfermagem é uma área que abrange muita coisa, claro que ficou alguma coisa de fora, mas por ter ficado de fora, a gente abrange mais possibilidades ainda de trabalhar. Exatamente. Então, eu agradeço e um forte abraço e até o próximo episódio.